O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus: Ai de vós, mestre da lei e fariseu hipócritas, vós fecheis o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais, nem deixeis entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e enquanto o conseguis, tornais merecedor do inferno, 2 vezes pior do que vós. Ai de vós, guias e cegos, vós dizeis: se alguém jura pelo templo, não vale. Mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vós dizeis também: se alguém jura pelo altar, não vale. Mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Com efeito, quem jura pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jura pelo templo, jura por ele e por Deus que habita no templo. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que nele está sentado. Palavra da salvação. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita, Nossa Senhora de Fátima, por vossa mansidão divina, ó Jesus manietado, salvai o mundo do erro que se acha ameaçado. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Nossa Senhora das Lágrimas, São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, incessantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos, queridas irmãs, hoje é dia do grande Santo Agostinho. Breve reflexão do texto bíblico de hoje. Paulo escreve a carta aos Tessalonicenses, falando um pouco que abandoneis os falsos deuses e se converta ao Filho de Deus. A primeira leitura fala de uma conversão. Também o Evangelho fala do fariseu que está no judaísmo, mas ainda não se converteu. Sua mentalidade continua uma mentalidade mundana. Existe o templo, mas existe o ouro e as ofertas do templo. O ouro vale mais e as ofertas do que o templo em si, que santifica as coisas. Hoje podemos traduzir: existe a igreja. As pessoas, às vezes, elas querem mais. Um Deus, ao seu modo, à sua maneira, do que Deus realmente é. E falando dessas duas conversões, aqueles que estão no mundo e precisam de conversão, e aqueles que estão na religião e precisam de conversão, hoje é dia de Santo Agostinho, 354, do norte da Itália. Ele ficou em Hipona muito tempo, que é o norte que hoje seria a Argélia. Tinha um pai chamado Patrício,
que era pagão, sua mãe, Santa Mônica. Ontem nós celebramos, por ser domingo, celebramos o 21º domingo do tempo comum. Sua mãe é conhecida pelas lágrimas. Primeiro, o milagre é a conversão do seu filho. E o segundo é a sua própria santificação. Santo Agostinho, ele se converte por 2 vezes. Sendo a primeira conversão, não é a de fé religiosa. A primeira conversão dele é para a verdade. Então ele tinha uma profissão. Ele era retórico. Hoje é uma mistura de marqueteiro com advogado. Entende as leis. Na época de Santo Agostinho não tinha advogados. Então uma mistura de marqueteiros e advogados. Um bom orador, um bom latinista, tinha um excelente latim clássico. Então você vai estudar as obras de Santo Agostinho, um latim fino, não é nem o eclesiástico e nem o popular, mas uma fineza ao falar, eloquência às palavras. Portanto, ele tinha essa profissão e ele se empenhava muito, ele gostava, ele ia atrás, ele lia e ele tinha um ideal, ser um dos melhores. Para isso ele sai de Hipona e vai estudar em Roma e depois vai para Milão. Estuda e empenha a retórica. E ele tem dois retores que ele gosta muito, Cícero e Virgílio. E ele vai lendo, e quando ele lê um livro de Cícero chamado Ostérico, esse livro vai fazer com que ele se converta. E o livro diz assim, uma frase que marcou a vida dele: nós, retores, somos uma classe desprezível. Bom mesmo são os filósofos, que busca a verdade. E foi um despertar para ele. Como assim? A retórica não é boa? Ele vai deixar a retórica e vai estudar os filósofos clássicos. E os filósofos clássicos, como Platão, que vai dividir entre mundo sensível e mundo racional. Sensível é aqui, esse mundo palpável dos sentidos, e o mundo das sensações, das ideias. Ele ficará fascinado por Platão. Com isso, ele estuda os filósofos, mas ele sai do estudo dos filósofos, e principalmente de Platão, que ele fica encantado, e vai para uma filosofia meio esotérica, em que essa filosofia esotérica vai dizer que existe 2 princípios, um princípio bom e um princípio mau. Esses 2 princípios regem o mundo, negando toda a espiritualidade cristã. Mas ele muda para Milão. Ao mudar para Milão, ali tem a Catedral do Duomo de Milão, e lá existe um retórico grandioso, que é Santo Ambrósio. E a sua mãe, Santa Mônica, faz igual as mães fazem hoje. Filho, vamos lá na igreja. Ah, eu não quero. Vamos. Aí ela usou a frase, lá tem um bom retórico, que é Santo Ambrósio. Você já está lá buscando a filosofia de Platão. Vai lá, na missa de Santo Ambrósio. E ele ia à missa, mais ou menos 3 anos ia à missa. Mas teve uma missa em que Santo Ambrósio falava um pouquinho sobre
a luz. Ele saiu de uma filosofia dos filósofos e foi numa esotérica. Mas, quando ele olhou a luz e ele olhava a luminosidade dessa luz grandiosa neste mundo, e também percebeu a luz intelectual, o intelecto, ele disse assim, isso está escrito no livro das Confissões, que é o primeiro livro dele que ele escreve sobre a sua vida. Instigado a voltar a mim mesmo, entrei no meu íntimo sobre a tua guia e consegui, porque tu te fizestes como exílio. Entrei com um certo olhar da alma, acima do olhar comum da alma, acima de uma mente, vi a luz imutável. Não era como a luz terrena e evidente para ser humano. Diria muito pouco se afirmasse que era apenas uma luz muito, muito mais brilhante do que é comum, que tão imensa que penetrava todas as coisas. Não era assim, mas outra coisa inteiramente diferente de tudo isso. Também não estava acima da minha mente como o óleo sobre a água, nem sobre o céu sobre a terra, mas muito mais alta, porque ela se fez, e eu mais abaixo, porque feito por ela, quem conhecesse a verdade, conhece a luz. Eterna verdade, verdadeira caridade, tu és o meu Deus. Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova. A partir deste momento, há uma conversão na vida dele, por uma pregação de Santo Ambrósio. Ele fica ali em Milão, ele fica 3 anos, 4 anos em retiro, estudando e rezando. Essa luz que ilumina a sua inteligência, o seu intelecto, vai penetrando cada vez mais a sua vida. Então, Santo Agostinho, ele tinha pecados de uma vida preguiça. Ele era casado, mas tinha uma amante, no qual ele ficou 15 anos com ela. Teve um filho, o filho Deodato. A sua conversão chocou Milão, mudou a estrutura de Milão, porque Santo Agostinho era ali na corte de Milão, ele era conhecido, trabalhava ali. Choca porque ele tem uma inteligência sobrenatural. 3 vidas de estudo, de oração monástica, para preparar a sua vida para a vida eclesiástica. Ele volta para Cartago, para a sua cidade natal. Após a morte da sua mãe, ele vai a uma missa, está quietinho lá no fundo, e aí ele é aclamado para ser presbítero, para ser padre. Naquele tempo era por eleição e aclamação, o povo que dizia, você que ia ser, não eram as autoridades eclesiásticas. Então, foi aclamado presbítero. Depois ele foi para a sua cidade natal, o bispo de lá queria ele como bispo coadjutor, ou seja, para suceder ele em Hipona. E o bispo morreu, ele tornou-se bispo de Hipona. Ele viveu a sua vida e se preocupava com as coisas da igreja. Não é um bispo atemporal, ele é temporal, ele cuidava do seu rebanho e principalmente das coisas que aconteciam. E lá no início do cristianismo, após as perseguições, nasce as heresias. E Santo Agostinho vai lutar
exatamente contra as heresias. E a heresia que ele combateu é o docetismo, que dizia que quando alguém nega Jesus Cristo, já perdeu a salvação, não tem como voltar atrás mais e deveria se batizar de novo. E isso é uma heresia. As pessoas podem se converter e mudar de vida. Depois, uma heresia humanista, que Cristo é uma criatura. Ele é um homem privilegiado, mas ele não é Deus. Ele combateu isso. E o pelagianismo, que é uma heresia que vai dizer assim: não tem graça o homem que vai lutando com suas forças para a salvação, acabando com a graça e com a vida espiritual. É pela força. Por isso, em 1970, ele faz ali uma espécie de concílio, junto com os bispos ali perto da região dele, para combater o pelagianismo. Só que o Papa Zósio, ele não entendia muito bem essa heresia. Ele mandou para Roma para o Papa averiguar, e o Papa não fez defesa dessa heresia, mas fez defesa da pessoa que era um bispo Pelágio. Isso foi um pouco a decepção dele. Isso mostra para nós que as coisas não são feitas de acordo com o que nós queremos, mas com o tempo, com a hora, e aquilo que é de Deus. O concílio de Cartago, depois com o Papa Bonifácio I, vai crescer e assim vai combater a heresia do pelagianismo. Santo Agostinho escreveu obras fantásticas: A Cidade de Deus, o Tratado da Trindade de Trinitar, sobre o livre-arbítrio, sobre a graça, comentários dos Salmos, comentários sobre o purgatório, o céu, cidade de Deus, cidade dos homens, uma extensa biografia. Quando ele estava morrendo, quando já estava velhinho, os bárbaros invadem Hipona e vai fazer uma devassidão na cidade. Ele pede para Deus: Senhor, eu não vou aguentar ver isso. Antes que isso me aconteça, o Senhor me leva. E assim fez, ficou doente e faleceu. As obras de Santo Agostinho duraram mais ou menos 1000 anos na igreja. Ela é estudada por todos, ateus, não ateus, católicos, protestantes. E os protestantes utilizam Santo Agostinho para falar da teologia da graça, porque ele é o doutor em teologia da graça. E a frase: onde tem pecado, superabundou a graça. Celebrar Santo Agostinho é celebrar alguém que se deixa envolver pelas duas conversões, a conversão pagã e depois a conversão à santidade, a conversão a Deus, pelas lágrimas de sua mãe e pela graça. Ao celebrarmos Santo Agostinho, a gente celebra alguém que ama a Deus e ama principalmente as coisas de Deus, não o templo, as coisas sagradas do sacramento. Lá em Milão tem a pia batismal onde ele foi batizado, ele e alguns seguidores.
termino essa homilia dizendo assim: a graça de Deus envolve onde aqueles que procuram a verdade. E ele vai dizer assim: eu procurava fora aquilo que estava dentro. Você comunga, você tem o sacramento do crisma, portanto, não procure fora, não procure na matéria, não procure nas pessoas, procure dentro de você. Você tem a marca indelével do batismo. Por isso, quem procura encontra. Quem bate é possível abrir. Procure dentro, que você encontrará a luz sobrenatural da fé e da razão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ofertemos.